ou que é difícil de entender, é como o Lula cai no jogo do Bolsonaro. Porque a essa altura, por que que o Lula convocou essa reunião ministerial de hoje? Porque a popularidade dele e a aprovação do governo estão em queda. E todo mundo sabe o que o Lula pensa sobre o Bolsonaro, que é um covarde, que tentou o golpe, não tem novidade nisso. Ao comentar, dias atrás, o resultado das pesquisas, o Lula tinha declarado que a pesquisa não o preocupava muito, porque ele enxergava a pesquisa como um instrumento para que o governo pudesse mudar a sua estratégia. Então, lê a pesquisa, entende o que está se passando e muda a estratégia. Ele não está mudando nada. Ele convoca o ministério, em vez de se ocupar do governo e das mudanças, da mudança de estratégia que precisa promover no governo, ele abre a reunião falando do Bolsonaro. Não faz nexo, não tem lógica. Ele insufla as redes sociais, onde o governo dele está perdendo, ali o bolsonarismo nada de braçada, e não resolve o problema dele. Então, que mudança de estratégia é essa? Não faz sentido, não dá para compreender. O Lula sempre tão atilado para estratégia política, está em queda nas pesquisas. Ele atribui o revés a problemas de comunicação da sua administração. Pede aos ministros que se mexam. Por isso reuniu o ministério. O diabo é que, aparentemente, o problema não está apenas na forma como o governo se comunica, mas no conteúdo do que é comunicado. Isso tem uma aparência de reprise. O governo, aliás, o terceiro mandato, tem uma aparência de reprise. É como se o governo tivesse, agora há 1 ano e 3 meses do início, tivesse apresentando sintomas de envelhecimento precoce, num contraste com o Bolsonaro, que tinha feito na sua presidência uma opção preferencial pela destruição. O Lula restaurou programas de antigas gestões do PT. Isso gerou uma simbologia positiva, mas esse efeito perdeu o prazo de validade em agosto do ano passado. Foi quando as pesquisas começaram a sinalizar que o alarme da impopularidade começaria a soar, como de fato soou agora no início do segundo ano de mandato. E o Lula demora a perceber que falta ao governo dele uma nova marca, algo que caracterize essa nova gestão, que o Lula apresentou durante a campanha como uma gestão definitiva, o governo da vida dele. O Lula gosta de criticar, mas odeia ser criticado. Então ele puxa a orelha dos ministros, mas não admite que lhe travem a língua. A língua dele solta vai piorando os índices nas pesquisas, porque ele solta, de vez em quando, umas falas descalibradas sobre a faixa de Gaza, faz observações intervencionistas sobre Petrobras, a empresa Vale, que já é, inclusive, privada. Em governos anteriores, a oposição ao PT tinha os punhos de renda do tucanato. Hoje não, hoje o Lula está lidando com inimigos, não são nem adversários políticos, eles se apresentam como inimigos, e inimigos que estão armados aí de um bolsonarismo primitivo. Então, nesse ambiente, Fabiola, o Lula e o governo dele levam surras cotidianamente nas redes sociais. E essas surras atenuam os efeitos positivos da economia. Mesmo o eleitorado tradicional do Lula, mostram as pesquisas, demora a perceber que a inflação não fugiu ao controle, que a economia está crescendo, que o desemprego é o menor desde 2014. Então, realmente fica difícil de entender os movimentos do Lula. O pior de um governo que envelhece assim precocemente é o Lula perceber que ainda conserva uma grande capacidade de conquistar votos, subir a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez, com a maior desenvoltura, e não se lembrar para quê. Para que serve o mandato presidencial? Então, dá uma impressão ruim esse início de reunião mal avaliada, ou que começa a sentir, a ouvir o alarme da impopularidade. Então, qual é o objetivo da reunião? Foi anunciado assim, olha, vai haver uma reunião aí na segunda-feira para apertar os parafusos, o Lula quer que os ministros viajem mais, que aperfeiçoem o anúncio de providências positivas que o governo está adotando. Aí o presidente abre a reunião falando do Bolsonaro. Francamente, não me parece a coisa mais esperta a fazer. Que o presidente queira se manifestar sobre a tentativa do golpe, sobre essas novidades que deixaram o Bolsonaro ainda mais encurralado, é até compreensível que ele queira fazer isso. Agora, neste palco, numa ribalta que foi convocada para acertar o rumo do governo, não me parece a melhor estratégia.